Oi, Douglas. Olá, Tudo bem? Seja bem-vindo. Estava aqui obrigado. sentindo só, não Boa conseguia noite. ver você, mas estava dando as boas-vindas aí para quem está com a gente conectado. Sim, sim. Obrigada aí pelo teu tempo, por estar com a gente. Que bom que deu certo. Hoje está um dia meio esquisito, né? Porque, não sei, faz uma meia hora, eu acho que o Facebook caiu do ar no mundo inteiro. Não sei se aí na Califórnia onde você está, chegou a cair também. Não, não, não conferi, não conferi. Eu estava concentrado em É, entrar aqui. Ah, tá bom. Até o Instagram chegou a dar uma caída e agora acho que voltou bem na hora aí para a gente poder fazer a nossa live de hoje. Ok, vamos lá. Legal. Então vamos lá, gente. Então, bem-vindos e bem-vindas todas que se conectaram com a gente hoje. A gente está começando então nossa quinta e última live desse ciclo de lives que a gente fez uma por semana sobre cada um dos temas do programa Pessoa B, que é um programa da WeFlow de liderança consciente para sustentabilidade. É um programa inspirado no movimento de empresas B, que é um movimento global que busca redefinir o conceito de sucesso na economia, ao integrar esse sucesso econômico das empresas com também o bem-estar ambiental e social, né? Então, se preocupar também com a natureza e com a sociedade. E aí a gente, como o WeFlow é uma empresa B que faz parte desse movimento, a gente é certificado, e a gente, com essa percepção de olhar para as empresas, né, através das consultorias que a gente presta, de cuidar desses aspectos, desses 5 aspectos que a certificação cuida para empresas, a gente se perguntou, e se a gente transferisse esses mesmos conceitos para a vida de pessoas, né? Então foi assim que surgiu o programa Pessoa B. E aí ele vai espelhando esses pilares, né, esses 5 pilares do movimento B, para a vida pessoal de cada um. Então, a gente já passou pelos temas de intenção, que é o equivalente à governança, depois a gente passou por relações, que é o equivalente a trabalhadores, a gente passou por serviço, que é o equivalente para empresas à comunidade, estilo de vida, que é meio ambiente, e finalmente agora no pilar que é de clientes, né, é o que a gente trata dentro do programa Pessoa B como vocação, né, que é como que você manifesta nesse teu lado profissional ou não, né, como a gente vai falar hoje, que o Douglas até trouxe essa reflexão assim para gente de que a vocação não precisa ser também a profissão que você exerce. Então, como que a gente trabalha a vocação para os líderes que querem ser essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Então, esse é o contexto assim que a gente chega hoje. A WeFlow, como eu comentei, a gente é uma empresa B, né? Então, nós somos um negócio social. A gente está espalhado pelo mundo hoje, então, nossa equipe de 8 pessoas, alguns estão aqui no Brasil, como eu, o Gabriel, que está aqui nos acompanhando, a Mayara, a Raíssa e o Paulo. E temos também sócias e cofundadoras que estão na Europa, então a Lisa na Polônia, a Roberta na Suíça e a Alessandra na Espanha. Eu fico um pezinho aqui no Brasil, um pé na Califórnia, que é da onde eu conheci o Douglas, né, Douglas? Até uma história engraçada. A gente teve que atravessar o oceano aí para poder saber um do outro, sendo que a gente estava tão pertinho, né? Pois é. Então, eu queria até que você se apresentasse, Douglas. A gente é, é- é colega ainda, né? Dá para dizer assim, da University of Southern California, que é onde eu já concluí o meu mestrado em empreendedorismo social, e hoje o Douglas está lá na Califórnia também fazendo esse mesmo curso, né, Douglas? Então, se pudesse apresentar um pouquinho e já contar um pouco da tua história, assim, de como que você começou a tua trajetória para o pessoal também entender um pouco. Ok, muito bem. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite da WeFlow. É um prazer a gente poder estar aqui, né? Não só em meu nome, mas também agradecer em nome do Bendito Coworking. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Yamashita, sou fundador do Bendito Coworking, um hub, um polo de impacto social. Mas voltando um pouquinho na história, né, até onde como a gente chegou aqui, ah, bom, eu fui advogado corporativo de empresas de médio e grande porte durante 25 anos sem interrupção, né? Tivemos, desde passando pela
posição de advogado júnior, conquistando todas as posições como advogado corporativo, né? E eu acho que desde criança eu tinha um pouco, eu tinha essa gana de justiça, né? E 25 anos atrás, evidentemente, quando se falava em justiça, a única profissão que seria possível era de advogado mesmo, né? E de fato, eu exerci com muita paixão. Não só fui advogado, como fiz mestrado, doutorado, fiz mestrado na Alemanha, doutorado no Brasil, na USP, e escrevi 6 livros, falei no Supremo Tribunal Federal, já dei mais de 10 anos de aulas em diferentes faculdades de primeira linha em São Paulo e em outras capitais do Brasil. Mas dos últimos 6 anos eu comecei a perceber, né, em que não só a questão da carreira como advogado tinha as suas limitações na realização da justiça, né, quando comecei a me envolver como consultor jurídico em algumas ONGs e também em alguns projetos, né, diretamente ou através da igreja que eu frequento. Eu sou cristão, né? E a nossa igreja, então, tinha uma parceria com algumas ONGs, especialmente o Instituto Buda Brasil, em que a gente fundou uma escola de jovens aprendizes, né? A primeira vez que eu tive contato com negócios sociais, porque negócios sociais, como a gente vai ver, né, são negócios que geram um impacto positivo no mundo, seja na área de educação, na área de saúde, na área ambiental, né? Verdadeiramente levantando pessoas de situações vulneráveis para situações mais dignas, humanamente falando, né? Sem abrir mão da sustentabilidade econômica, que é a geração de receita e até mesmo algum lucro superávit, no caso das ONGs, né? Para que elas tenham mais sustentabilidade a longo prazo. E deu um projeto que deu super certo, né? Para quem não sabe, as certificadoras de jovens aprendizes, elas não só treinam o jovem aprendiz, mas também recrutam e selecionam esse jovem aprendiz para o seu primeiro emprego, o que é transformador para jovens carentes, que era o foco da nossa, que é, aliás, o foco do Instituto Muda Brasil e da sua certificadora. E curiosamente, né, naquele projeto, nós fomos de 0 a 300 vagas no primeiro mês, no terceiro mês, né? Então foi emocionante a experiência de poder abrir um negócio social do zero, né? Fazer o fundraising. E claro, em paralelo, né, a abertura da certificadora Jovem Aprendiz, ela fez parte do meu trabalho de conclusão de um curso de negócios sociais promovido pela Yunus Brasil, né? Então, em paralelo a tudo isso, provocado pelo desafio de abrir a certificadora, eu fui procurar alguma formação e descobri que a Yunus Brasil dava esse curso, né? Então, eu fui fazer. Então, era assistir uma aula e preparar o Canvas, né? Assistir uma aula e preparar a planilha financeira, né? Então, foi muito legal, porque eu consegui fazer o curso com base num caso real. Que legal. E daí não tinha mais volta, né? Foi rever a carreira e buscar agora a justiça através dos negócios sociais. Sim, achei muito legal assim, que você comentou dessa, né, voltando lá na tua infância, isso é uma coisa que a gente fala muito assim dentro da WeFlow, que o conceito, né, de vocação, o termo vocação vem do latim, que é vocare, né, que é quase que a voz, né, ou esse chamado, né. Mas isso tem uma ideia um pouco, às vezes, ou muito romântica ou muito profunda, né? E até às vezes assustadora para você falar com uma pessoa sobre vocação. Assim, tem pessoas que se assustam com assim, não conseguir se conectar de uma forma profunda, como se isso tivesse vindo pronto, né? E na verdade a gente usa muito assim essas dicas de ir procurando através da tua curiosidade, né? Então, o que está latente em você? O que é natural de você, instintivo de você, que está pulsando já no teu coração e fala, nossa, justiça, né? Como você falou, poxa, esse é um tema que, assim, eu sinto, quando tem alguma situação de injustiça, eu sinto no meu corpo, eu sinto no meu coração que isso é uma coisa que me incomoda, que eu quero
poder resolver ou contribuir, né? Então a gente sempre fala sobre ir desmembrando essas questões, assim, tanto de vocação quanto propósito, e pegando essas pistas, assim, né, essas curiosidades, essas coisas mais instintivas, que é uma pista mesmo que sinaliza, às vezes, para perceber qual que é essa tal de vocação, que, como a gente conversou previamente, assim, também não tem a ver necessariamente com a profissão. Aqui na tua trajetória, você está contando que isso é por sorte, né? Você conseguiu identificar isso, também é tempo de manifestar ainda nessa vida, né? E fazer essa transição. E eu acho que com o melhor aparato que você podia encontrar, que é com a You no Social Business, né? Que, para quem não sabe, é uma grande referência, assim, até fica a dica para pesquisar. Hoje, por coincidência, eu estava escutando uma live que uma parceira nossa, a Marina Martins, conseguiu fazer com o Yunus, que é uma raridade, né? Porque ele é uma pessoa, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel, né? De economia, por esse projeto dele de usar a economia para o impacto social de uma forma rentável, né? Então, isso a gente sabe que é um dos grandes desafios, assim, dos negócios sociais. Então, saber que você não só conseguiu estudar isso direto da fonte, mas aplicar no INBRA, né, que é esse Instituto Brasileiro ali que você comentou, que trabalha com a profissionalização dos jovens aprendizes, é super legal, assim, como um case de sucesso. E aí, queria que você contasse também um pouco, Douglas, que eu achei curioso como você percebeu essa questão da vocação na tua vida pessoal muito cedo, e acabou trabalhando através do INBRA com a vocação desses jovens aprendizes, né? Então, conta pra gente um pouco como é que funciona hoje, tanto o trabalho do INBRA, quanto como que vocês têm trabalhado essa questão da vocação com esses jovens. É bom que você perguntou, porque eu estava até esperando que a, os arquivos, né? Porque já faz um tempo que a gente fez, né? Mas basicamente o programa de Jovem Aprendiz do INBRA, baseado até em pesquisas entre empresas nacionais e até internacionais, né? Percebe que a grande deficiência do mercado de trabalho não está nos hard skills, né? Não está em saber fazer conta ou conhecer sobre finanças e entender sobre marketing, né? Está muito mais no ser humano, nos soft skills, que também é um pouco o que o WeFlow está fazendo aqui, né? Em apostar na capacitação humana, né? Na formação de impacto, da forma como a gente enxerga o mundo, né? Então, o curso lá no Jovem Aprendiz, ele trabalha sobre comunicação oral e escrita, raciocínio lógico, introdução ao mercado de trabalho, planejamento e processo de trabalho, direitos trabalhistas, inclusão digital, né? Questões como segurança pública, meio ambiente também é abordado lá no nosso programa de Jovens Aprendizes, né? Até o que é ser um agente comunitário, o que significa ser um auxiliar administrativo, e até agente de projetos sociais. Quer dizer, tem um viés também de impacto social dentro da formação do Jovem Aprendiz, que eu não lembrava, mas é verdade, né? Até porque a realidade deles é muito difícil e ela precisa ser desafiada por eles mesmos, né? E eu não, o que é muito legal é formação de liderança, né? Quer dizer, capacitar e empoderar esses jovens para serem agentes da sua própria transformação e não só pessoas que estão recebendo isso, né? Mas elas podem ser agentes de transformação. Isso é muito legal. Sim, você até comentou com a gente, né, previamente, sobre o processo que você tem com esses jovens, de eles irem sentindo isso na prática, né, de que eles têm até um mini projeto de empreendedorismo, e que aí pode ser um projeto de empreendedorismo social, né, e que eles vão ideando e prototipando, assim, essas próprias ideias e muito na prática, né, então como que você aplica, por exemplo, essa liderança na prática, ou como você pode ir percebendo assim algumas afinidades que você tem para o teu trabalho, daí para a vocação, através dessa experimentação, né? Exatamente, exatamente. Realmente, o módulo de empreendedorismo é muito legal, né? Ele realmente me surpreendeu porque revelou talentos que a gente
não imaginava que eles teriam, né? E a gente Uhum. percebe como quando alguém tem uma ideia e ele é bem orientado, como ele pode gerar impacto e mesmo sem ter uma grande formação prévia, né? Uhum. Você comentou também com a gente sobre um pouco sobre esses soft skills, né, que você comentou. A gente aqui na Reflow trata muito sobre essa inteligência socioemocional, né, que também o programa Pessoa B tem muito disso, assim, né? A partir desse lugar do autoconhecimento, assim, de a gente se conectar e desenvolver essas questões de inteligência socioemocional. Então, até você contou para a gente uma história de uma jovem aprendiz que passou pela formação e aí chegou numa multinacional, né, para trabalhar, uma vez que ela tinha sido selecionada. Então, conta pra gente um pouquinho essa história, assim, e como que isso representa também a importância dessas capacidades, dessas soft skills que você está trazendo, assim. Exatamente, bem lembrado, né? Esse foi um caso marcante, porque a gente não sabe, mas existe entre a Faria Lima, né, e o Capão Redondo algumas barreiras, alguns verdadeiros muros que dividem, não só classes sociais, mas até mesmo a, a possibilidade de ascensão social. Então, essa menina, quando foi visitar essa empresa multinacional, ela simplesmente, quando abriu aquela a porta de vidro desses prédios super luxuosos de negócios em São Paulo, né? Ela travou, ela simplesmente ela transpôs aquela barreira graças ao jovem aprendiz, porque ela estava lá para fazer a sua qualificação e começar a trabalhar, né? E ela não conseguia, ela não sabia o que fazer. Ela nunca tinha ido numa portaria para se apresentar, né? Então ela teve que ligar para a gerente e pedir orientação, né? Porque ela se sentiu perdida naquele momento, né? E a gerente, então, calmamente, acabou acalmando ela, que ela estava bem nervosa, né? E orientou para se apresentar na portaria, enfim, o procedimento comum, né? Mas que para eles pode ser muitas vezes inovador, e ela foi muito bem sucedida, né? Mas um exemplo tremendo de como a gente precisa de programas e empresas que são inclusivas. Uhum, com certeza. Eu ia comentar isso até, acho que isso é uma bandeira que a gente tem dentro do programa e da WeFlow, assim, como um todo, né? A gente entende o nosso impacto, né, como negócio social. Claro que o nosso core business é consultoria e treinamento sobre impacto socioambiental, assim. Então, isso por si só já é um impacto, mas a gente tem muito forte a questão do giving back, né? Que é retribuir para a comunidade, oferecendo esses mesmos serviços que a gente tem de forma gratuita, né? A gente tem um processo de seleção para empreendedores sociais, né, líderes comunitários, e dentro do próprio programa Pessoa B, a gente também tem essa questão de vagas, né? Então a gente tem 5 vagas sempre abertas para empreendedores sociais da comunidade. Porque a gente entende que tem pessoas que não têm condições realmente de acessar esse programa e o impacto que isso tem, primeiro, dentro das próprias turmas, né? Então, você ter uma turma diversa em todos os níveis, né? Diversidade de gênero, de idade, de raça, de condição socioeconômica é muito rico, né? E disso saem conexões incríveis, assim, de pessoas que estão se apoiando e até hoje a gente tem casos, assim, dentro dessas turmas. Quanto você trabalhar essas habilidades socioemocionais para os líderes comunitários e saber que eles são responsáveis por fazer esse efeito cascata, né, esse ripple effect que a gente fala, eu acho que é incrível e é muito transformador e é o que a gente acredita que é um caminho de mudança, assim, que é pelo menos o nosso caminho de mudança da WeFlow, que é isso, é a partir da transformação de uma pessoa, né, dessa expansão dela sobre a percepção do mundo, sobre o que ela é capaz de fazer, você instrumentalizar essa pessoa também com técnicas, né, então combinar autoconhecimento com técnicas e teorias, né, é realmente transformador. Então, acho que é uma coisa que a gente tem em comum, assim, dessa nossa trajetória, você através do IMBRA, hoje também como conselheiro, e a gente dentro da WeFlow.
Mas aí eu queria saber, Douglas, mudando, avançando um pouquinho até na tua história, assim, pessoal, que a gente está percorrendo essa história. Depois que você entrou dentro do ecossistema, digamos assim, né, de impacto social, você conheceu a Yunus, você começou a empreender e apoiar também jovens através do INBRA a serem empreendedores da própria vida. Conta um pouco como é que foi essa abertura dessa percepção e de entender o ecossistema e do surgimento daí da Bendito Coworking dentro disso. Ah, perfeito. Eu acho até esqueci depois de te mencionar, né, que depois do Instituto Muda Brasil, acho que o segundo impacto que eu tive na área de impacto social foi conhecer uma aceleradora. Eu nem sabia o que era uma aceleradora, né? É um negócio que quando eu era estudante não existia, né? E um amigo meu me apresentou ao Paulo Maitá, que é o presidente da Bluefields, que é uma aceleradora de impacto social, né? Ela tem uma filosofia cristã, né? Mas, enfim, tem toda essa preocupação, né, de acelerar negócios para ter criar um mundo melhor, né? E aí, estudando um pouco o que era um ecossistema de empreendedorismo social, eu descobri que o ecossistema ele não se forma só com uma aceleradora. Claro, o programa educacional que a aceleradora dá, que pega o empreendedor e traz uma formação prática e teórica para fundar uma startup, uma empresa em estágio inicial, né? Que é um pouco o que o pessoa B faz, mas talvez um estágio um pouco anterior, né? De formar o próprio empreendedor, né? Exato. Não é suficiente. Quer dizer, a gente precisa, num estágio mais avançado, capital, né? Quer dizer, toda empresa que precisa iniciar suas operações precisa de um mínimo capital e ela precisa de um espaço para trabalhar, né? Tudo isso antigamente era muito caro, porque você precisava alugar espaços, e espaços geralmente eram caros, né? Por menor que o espaço fosse, né? E aí entra o coworking como a solução da economia compartilhada para possibilitar a redução ao máximo do custo do espaço de trabalho, né? Até mesmo atraindo não só empreendedores sociais e profissionais liberais, mas também empresas de média, atualmente até de grande porte, que querem cortar custo, né? E descobrem no coworking um ambiente ideal, porque ele tem toda a infraestrutura, o mesmo conforto que uma multinacional ofereceria, com um custo infinitamente menor, porque nem dá para se comparar, né? O custo que tem realmente a uma empresa alugar uma laje sozinha, né? Ou compartilhar aquela laje caríssima com várias e várias pessoas, sem falar do ganho de produtividade que você tem em colaborar, em trabalhar com outras empresas e outras pessoas, trocar ideias fora da caixa, literalmente, né? Você gera mais criatividade no trabalho das pessoas, mais motivação, aumenta o networking possível de profissionais, diferentemente de um escritório fechado, né? Que você é restrito aos seus colegas de trabalho, né? E também o Paulo me apresentou, acabou me apresentando também um fundo de venture capital que é a Gold Street Venture Capital. Então, quer dizer, o ecossistema então se fecha, né? E aí, evidentemente, quando eu abri o coworking, quando nós abrimos o Bendito Coworking, nós convidamos, né, para serem residentes, né, esses dois pilares que são a Bluefields Aceleradora, né, e a Gold Street Venture Capital. Curiosamente, logo em seguida, veio um enorme parceiro interessante da área de impacto social que você conhece. Lembra, Flávia? Que coincidência também? A CID, claro. A Claro. CID. Sim, sim, Esse é sim. um Grande bendito parceiro do encontro, nosso. né? Uhum, esse foi. Essa é uma ótima conexão. Para quem não conhece, a CID Brasil, uma instituição incrível aqui de Curitiba, que é bem próxima assim, da WeFlow. A gente já trabalhou em alguns projetos juntos.
E eles trabalham por um mundo mais inclusivo, né? Eles fazem um trabalho com instituições que atendem pessoas com deficiência e eles são quase que uma aceleradora, né? Também, que eles fazem esse aprimoramento da gestão dessas organizações. E aí a gente vai descobrir essa conexão, né? Que a Cid saiu daqui de Curitiba e foi abrir frente em São Paulo e ficou muitos anos, né, na Bendito Privilégio Coworking. nosso, tremendo, né? Um Que privilégio. A legal. CID é realmente um negócio social exemplar, que a gente sempre admirou. E a primeira vez que eu descobri que eles estavam procurando espaço, eu fiz questão de abrir as portas e conhecer o Alexandre, né? E fomos almoçar junto. Ele veio especialmente de Curitiba. E foi uma parceria super legal, porque ele também vinha de vez em quando de Curitiba, além da equipe, porque a equipe ficou residente no Bendito, né? E tivemos uma parceria super rica, ele falando um pouco sobre inovação, design thinking, empreendedorismo. Foi muito legal, ele deu alguns speeches para algumas palestras para nós, né? E também, né, incentivou e inspirou o resto da nossa comunidade de empreendedores, empresários ali em volta. Que legal, que legal. Uma bendita conexão, né? Tem um comentário aqui do Carlos Feliz falando sobre o cowork são espaços de simbiose empresarial. Então, acho que é bem esse, assim, o conceito, né? Você mesmo falou sobre a tua percepção de que não dá para fazer, não dá para mudar o mundo sozinho, né? A gente também fala, nosso próprio slogan é isso, né? Together for a better world. A gente precisa estar junto, né? Então, essa mudança que a gente quer ver no mundo e nos sistemas e tudo mais, é muito importante essa percepção do coletivo, e eu acho que os coworking são espaços que facilitam, né, essas conexões, né? Com certeza, com certeza. Tem um lado do empreendedorismo que eu acho que vale esse alerta, né? Que é a visão do empreendedor super-herói, né? O super-herói tem um lado positivo, né? Porque ele tem uma boa intenção, né? Mas ele tem muitas vezes a característica de ser individualista, né? E isso é muito perigoso, porque isso pode não só gerar um estresse muito grande sobre o próprio empreendedor, né? Tendo casos até de burnout, né? Mas também o impacto que uma pessoa pode gerar sozinha é infinitamente menor do que quando ela trabalha em colaboração, né? Sim. Então, na mesma pegada aí da WeFlow, né? A visão de transformação do mundo que os coworkings trazem, especialmente o Bendito trabalha nisso, né? É que, partindo da visão de um negócio social isolado, que é a experiência que eu tive no Instituto Muda Brasil, a gente percebeu que a gente era muito limitado e a gente ia influenciar o quê? Aqueles 300, hoje 500 jovens, e desses últimos anos a gente deve ter treinado em torno de 2.000 jovens e jovens carentes e incluído eles no mercado de trabalho, né? É um impacto relevante? Mas não vai mudar o mundo, entendeu? Só vai mudar o mundo quando a gente conseguir realmente inspirar a economia tradicional, cujo principal objetivo é só lucro, né? Para se conscientizar de que eles têm que cuidar dos outros stakeholders, né? Das partes interessadas do negócio, que não são só seus sócios, mas que são a comunidade, o meio ambiente que está ao seu redor, né? E aí, o movimento de coworkings ele é perfeito para atrair diferentes empresas, as mais tradicionais possíveis, e nessa interação, né, desde ler o nosso manifesto, que fala muito de um mundo melhor, né, de inspirar pessoas para um mundo melhor, e da gente amar as pessoas mesmo, né, nesse sentido social e ambiental. Porque lá no coworking várias empresas estão misturadas, né, no mesmo ambiente. Você para tomar café, você vai falar com um colega que faz uma coisa completamente diferente, né? Muitas vezes, né, o pessoal da ACID, só de falar o que eles já faziam, já transformava a cabeça de uma pessoa, né? Eu nunca vou esquecer um dos casos, né, em que realmente
a, a gente tinha um café, né? Que a gente servia no Bendito Coworking, né? Ainda serve, né? Esse café funciona assim, ele é aquele aparelho de máquina de café que Uhum. precisa de uma cápsula, né? Uhum. Então, Uhum. para a gente gerar impacto, né? Quem vendia a cápsula não era o Bendito. A gente delegou a venda da cápsula para uma refugiada, amiga nossa, né? A Uhum. Joana. Ela é uma refugiada síria, super empreendedora, né? Que inclusive hoje encabeça uma startup chamada Open Taste, que capacita e refugiados para aprender não, mas assim a cozinhar os pratos típicos da sua respectiva Ai, que região, legal. da Venezuela, do Congo, da Que legal. Síria, enfim, né, das regiões mais afetadas aí por questões de Uhum. mobilidade em massa, né? Uhum. É, e vende essa comida por sistema de entrega. Então, assim, um pedacinho que o Bendito fez, né, foi isso, quer dizer, ela gerar renda para ela, vendendo as cápsulas de café, né, dos vários diferentes sabores, através da nossa Uhum. máquina, e Uhum. aí atendia um público que queria um café um pouco melhor do que o café Uhum. simples que a gente já servia, evidentemente, no pacote do Bendito, né? E essa história dela trouxe o interesse de um residente nosso também, que falou assim, não, olha, eu estou precisando de alguém que me indique pessoas para eu poder empregar, e eu, nesse mesmo envolvimento com refugiados, já estava envolvido com um abrigo de refugiados venezuelanos em Uhum. Guarulhos, né? Através de uma parceria da Igreja Batista com esse abrigo que é se não me engano, acho que é da Missão Batista Brasileira. Eles Uhum. trouxeram os primeiros 30 refugiados venezuelanos e através desse projeto, então, o objetivo era abrigar esses venezuelanos durante 2 a 3 meses, procurar emprego para eles, né? Capacitá-los para entrevista, currículo, tal, e apoiá-los nesses primeiros meses no Brasil, né? Mas a Uhum. questão era a dificuldade, realmente, após Uhum. trazê-los, onde encontrar emprego, né? E essa Uhum. conexão bendita que o fez, né? Porque um residente do Bendito estava oferecendo emprego. Nós tínhamos a mão de obra qualificada. Então, nós apresentamos a gerente do abrigo de venezuelanos, de refugiados venezuelanos, para esse empregador, e ele adorou, né? E temos outras histórias aí, né? De pessoas que empregaram refugiados venezuelanos e descobriram nesses refugiados funcionários excelentes. Para surpresa, né? Porque tem muito preconceito contra refugiado, né? Acho que porque é refugiado, é uma pessoa menos qualificada, tal, né? Ela pode ser menos qualificada do ponto de vista educacional, né? Mas em termos de dedicação e de afinco no trabalho, né? O compromisso deles em reconstruir a sua vida, as suas vidas em outra terra, é enorme. Então, foram realmente impressionantes essas histórias de funcionários cujos empregadores brasileiros não, esses funcionários são melhores que os brasileiros, que eles dão mais Sim, valor para os empregos, né? Muito sim. legal. Muito, muito legal essa história mesmo, Douglas. Acho que tem várias questões assim em cima dela que vou indo de trás para frente assim. Mas eu acho que a gente oferecer esse espaço, né, ou dar essa oportunidade para pessoas, para elas também manifestarem a sua vocação, né, já puxando aqui um pouco o tema da live, assim, eu acho que é uma questão de realmente assim, de direitos humanos, sabe? De você oferecer essa dignidade e reconhecer no outro pessoas super talentosas, né? Que estão numa circunstância do mundo que independe delas por motivos políticos ou econômicos ou de guerra, situação de guerra, seja lá qual for, assim,
E você fazer assim, essa abertura, dar essa oportunidade dela manifestar um trabalho, uma vocação, uma afinidade, uma habilidade que ela tem, eu acho que é muito, muito importante, assim, eu acho que mais do que nunca. É uma coisa que, particularmente para mim, me entristece, às vezes, assim, de ver que o Brasil, às vezes, não consegue oferecer essa oportunidade para que as pessoas manifestem aquilo que elas realmente vieram fazer no mundo, né? Que muitas vezes a gente subvaloriza, assim, algumas profissões que são tão importantes, né? E que eu olho, assim, nessas experiências nos Estados Unidos, por exemplo, onde você está agora, que você consegue assim, ser quem você é e fazer o que você veio para fazer, que você é bom para fazer e receber um salário digno, assim, para isso. Isso, para mim, é uma luta, eu acho que por isso que o empreendedorismo social que a gente estava falando também é tão importante. E a gente também empoderar, dar essas oportunidades para as pessoas é fundamental. E gostei muito, assim, porque essa história, acho que ela mostra como, outro tema que a gente tratou na live de serviço, como a gente é interdependente mesmo, assim, né? E como o ser humano e o planeta, na verdade, existe essa teoria de Gaia, né, que se diz, é um organismo vivo, né? Então, o coworking ele é uma miniatura assim do mundo, né? Então, ele tem essa É, dinâmica, tem pessoas que têm diferentes profissões, que têm diferentes horários e que estão ali coexistindo nessa interdependência e se ajudando e se inspirando uns aos outros. Então, muito legal esse movimento também que vocês fazem, é, como diz o pessoal lá do legado, de levar o empreendedorismo para o social, o social para o empreendedorismo, fazer essa sinergia ali que até um pouco disso que o Paulo comentou aqui, né, no nosso chat, ele falou sobre economia B, que é isso mesmo, vamos redefinir o conceito de sucesso na economia. Eu acho que esse lugar de colaboração é um dos grandes pilares, assim, da circularidade da economia. E aí o Carlos comentou, sozinhos vamos rápido, juntos vamos mais longe, que também é uma coisa é, que a gente acredita muito. Legal, Douglas, a gente está indo mais ou menos para o finalzinho assim das nossas perguntas, mas antes de ir para as finais, assim, eu queria só que você falasse um pouco mais sobre o Bendito, porque tem gente aqui que ainda não conhece, né? Até eu ainda não consegui conhecer pessoalmente, porque a gente se conheceu durante a pandemia, não tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas explica assim um pouco só para as pessoas materializarem isso na cabeça delas. Depois vocês sigam também as páginas do Bendito para vocês verem como que é. Tá aqui, aham. Então fala pra gente assim, onde é que isso. vocês Curtam estão no lá e mundo. curtam lá. O Bendito Coworking hoje são dois polos de impacto, né? Nas duas pontas da Paulista, no Paraíso e na Consolação. Nós temos salas para reunião, eventos e mesas de trabalho, né? Mas, basicamente, muito mais do que espaço, nós somos um polo de empreendedorismo, né? Nós queremos transformar o mundo num mundo melhor e fazemos isso a partir de uma cosmovisão cristã, né? E aí me lembra uma coisa importante, né, que a gente estava comentando, né, Flávia, sobre o que é vocação, né? E eu estava comentando com você a importância de uma cosmovisão de ética, né? Porque para você querer mudar o mundo, você precisa saber que direção você quer correr, né? Você não vai saber que direção você quer correr, o que é impacto, né? O que é o bom e o que é ruim, né? Muitas vezes você querendo gerar impacto, você pode ter efeitos colaterais. Então, assim, você precisa ter uma visão, né? Então, e essa visão para implementar uma vocação, né? Eu gosto muito dessa frase do Andy Stanley, que fala: visão é uma imagem mental clara do que pode ser, empoderada pela convicção do que deve ser, né? Então, só quando a gente tem uma cosmovisão ética do que deve ser, é que a gente consegue mover o mundo para um mundo melhor, né? E aí volta um pouco para a nossa definição de vocação, né? Que uma convicção plena do que deve ser a partir do lado externo, do que você vê que está errado no mundo, né? Por exemplo, escravidão humana, que infelizmente ainda existe, né? Ou a própria destruição ambiental, que é um problema do mundo a ser resolvido,
E a vocação nasce quando aquele problema encontra em você um talento, uma capacidade, né, inata, né? Então, resumindo, vocação para mim tem dois aspectos. O aspecto interno, que é aquilo que você já é, aquilo que você tem como talento e como dom, né? E quando esse dom encontra uma necessidade profunda do mundo, um problema grave que o mundo passa naquele momento histórico, né? Explode uma alegre combinação que a gente chama de vocação, né? Sim, sim. Nossa, adorei, adorei tua definição, tá melhor que a nossa, assim, depois eu pedi direitos autorais para usar. Com Mas é certeza. isso, né? A gente fala, a gente tinha falado assim sobre isso, né? Sobre essa importância de você entender o teu papel dentro desse todo, né? Eu acho que, como você falou, assim, eu acho que é uma paz de espírito, assim, ela é impagável, né? Então a gente sabe que para manifestar essa vocação, vai ter várias coisas no caminho. Tem dias que a gente está saturado, a gente ama o que faz, mas está cansado. O mundo está passando por um momento muito estressante mesmo, assim, né, no sentido da palavra. As pessoas estão no limite, assim, com essa pandemia, nesse isolamento e tudo mais. Então, é claro que é natural, assim, a gente ter esses altos e baixos, mas quando você tem essa clareza, assim, né? E eu também acho que é uma sorte, assim, ao mesmo tempo é um esforço em direção a é uma busca, né? Em direção a esse chamado, assim, essa voz está ali, né? Você tem que fazer um esforcinho para escutar. E quando você entende o que que é isso, o que que você veio fazer no mundo, é um estado de paz, assim, né? Então as coisas. Você, você volta muito mais rápido para o teu eixo, né? Então não que as coisas não te tirem do eixo, porque é normal, a gente é humano, assim, mas a gente consegue voltar assim, para esse eixo e ter essa direção, essa visão, né, que você falou, assim, que tipo, tá difícil, mas é para cá que eu tô indo, o mundo precisa disso que eu sei fazer, assim, né, então me coloco nesse caminho a serviço, né, e à disposição pela humanidade, e eu acho que, assim, particularmente, sinto que é um momento muito, muito importante de cada um fazer essa exploração, assim, porque o mundo vai precisar desse pedacinho, assim, de cada um, que é muito valioso, né, para a gente fazer essa mudança que a gente quer no mundo. Com Ô, certeza. Douglas, é, Obrigado. É. diga. Não, rapidamente. Não, é que você falou de Claro. paz, né? Me lembra tem até uma passagem bíblica que fala isso, né? Quando você tem paz sobre uma decisão, né? É porque é uma decisão acertada, né? Uhum, uhum, uhum. A gente fala isso também, assim, é um alinhamento, né? Um alinhamento do teu coração com a tua ação, com a tua consciência, com a tua mente, né? Então, e também isso que você trouxe, assim, essas questões dos valores, né? Muito importante, independente de religião, espiritualidade e tudo mais, cada um tem seus estudos, mas esse lugar, assim, de você atuar com compaixão, a partir da não violência, é, considerando o bem para você e para o próximo. São questões que a gente até falou, né, antes, que são intuitivas, né? A gente nasce com isso. O bebezinho, ele tem essa intuição, assim, esse instinto de ajudar a pessoa que está do lado, esse instinto de cuidar da natureza. Então, que a gente possa resgatar, assim, um pouco dessa criança interior. E aí, já puxando para a última pergunta assim, que eu ia te colocar, que você falou, né, assim, sobre toda essa tua trajetória, assim, rapidamente, em 45 minutos, a gente passou um pouco pela tua história, assim, pessoal, desde da tua infância, quando você percebeu que essa questão da justiça, né, ou a injustiça te incomodava e fez essa tua trajetória no direito por mais, né, de 25 anos que você tem de formado, empreendeu socialmente, entendeu o teu papel nesse ecossistema, ofereceu um espaço complementar para que outros empreendedores pudessem manifestar também as suas vocações ali dentro. Então, quando você olha assim para a tua própria história, desde essa sementinha assim que você sentiu em você para essa vocação que você manifestou, que dicas que você daria para quem está aqui escutando e para quem está explorando esse tema de vocação para o impacto social?
Legal. Eu acho que a primeira coisa é você se conhecer bem, né? Quando a gente falou sobre vocação, eu estava falando sobre talentos, né? E sobre é, forças, né? Quais são as suas forças, né? Até aproveito para recomendar, né? O Gallup tem um teste muito legal, o Strengths Finder, né? E, Uhum, que eu acho incompleto, porque ele vale também completar com um negócio chamado Core Clarity, que pega aquelas forças e põe numa hierarquia, que é muito legal. Esqueci de comentar isso com você. Então, o Core Clarity e o Strength Finder foram importantes nessa caminhada. Mas basicamente para dizer o quê? Você precisa saber quem você é, né? E não querer ser outra pessoa, tá? Por exemplo, tem grandes líderes, né? Martin Luther King, por exemplo, né? São líderes inspiradores, mas você não é. Você pode até gostar do que ele fez. Então, você tem que voltar para dentro e descobrir os talentos que você tem, né? Pode ser pela mesma causa que o Martin Luther King, que foi inclusão racial, né? Mas uhum, do jeito que você é, né? Então, uhum, você tem que trabalhar um pouco isso, né? E é um pouco do que você é, um pouco do que Deus fez também, ou se outros, uhum, enfim, né? Na visão cristã, a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, aquilo que nós somos não é um acidente do universo, ela tem um propósito. E se esse propósito for canalizado, né, em direção de uma necessidade do mundo, então aí você sabe quem você é e se joga em direção a uma necessidade que o mundo tem, que é profunda, né? Os problemas sociais que a gente vive hoje, pobreza extrema, agravada tremendamente pela Covid, né? uhum, E outros demais problemas de saúde, etc. Eles gritam urgentemente por pessoas que queiram se levantar para ajudar a fazer isso, né? E o negócio social permite que a gente faça isso sem necessariamente virar monge, né? Quer dizer, eu vou ter que ou virar ONG, né? Quer dizer, eu vou ter que uhum. parar de trabalhar para poder sustentar essa causa. Não, né? Os negócios sociais eles permitem que a gente gere receita e ao mesmo tempo gere impacto, né? É uma forma muito mais até plausível hoje em dia, né? Sim, De ajudar o mundo. sim. Não, perfeito, muito bom, Douglas, essas dicas finais aí. Acho que tá muito alinhado com uma frase que eu gosto bastante assim, de usar, que é do Howard Truman, também um filósofo, teólogo norte-americano, uma pessoa negra, ativista da causa também racial, que ele fala: não pergunte o que o mundo precisa, pergunte o que faz você se sentir vivo e vá atrás disso, porque isso é o que o mundo precisa, né? Uhum. Então, nesse lugar que você falou, de não aspirar a ser ninguém mais do que você mesmo e colocar isso para o mundo, acho que é uma inspiração. Gosto muito também do conceito de que nós, empreendedores sociais, somos sonhadores práticos, né? Então, às vezes as pessoas acham que é muito sonhador, nossa, que sonhador, mas a gente está aí realizando na prática, com negócios que são viáveis, que têm modelos, que se sustentam e que inspiram e proporcionam isso para outras pessoas. Então, muito legal conversar assim com você, que é um case, né, vivo assim disso, que a gente também tanto acredita e ensina e dissemina. E aí vou só ler aqui uns comentários finais que o pessoal tá muito legal aqui, ó, tá falando, a Beatriz está falando, Bendito está firme nessa visão, passando por essa pandemia com foco no futuro. E se desse um tempinho aí no final, também queria pedir para você falar um pouquinho dos planos do futuro, né, do Bendito, como é que tá. Ela falou aqui melhor. Estamos construindo juntos com os nossos colaboradores e parceiros, né? Venham nos visitar. A Renilce bateu palmas ali com a gente. E a Babi falou que a troca e o exemplo fortalecem muito a vocação. É muito bom saber que não estamos sozinhos na busca do mundo melhor. Então, os comentários ali, a Fá comentou, tema extremamente relevante, parabéns, seleção, bendito coworking, Ikigai, ó, o pessoal do Pulsar comentou sobre o Ikigai, fala muito sobre isso. Então, já que o povo não está querendo ir embora, tem gente que está entrando agora.
Conta pra gente, Douglas, nesses últimos minutinhos, como é que estão os planos para o futuro aí do Bendito? E ficou esse convite aí da Beatriz para ir visitar vocês. Como é que as pessoas podem contribuir, fazer parte? Conta pra gente. Bom, atualmente a gente está em restrição do lockdown, né? Mas e a gente tem alguns planos para o futuro, algumas coisas são segredo, né? Porque a gente não pode divulgar muito com muita antecedência, mas a gente realmente quer continuar gerando impacto, né? E promovendo parcerias de sucesso como essa, como é da WeFlow, né? A gente também está outro bendito encontro, né? Da Sim. gente ter o James do Instituto Legado como um amigo em comum, né? Você já tendo trabalhado com ele e eu conhecendo o James há mais de 20 anos, né? Então, estamos estudando uma parceria aí com o Instituto Legado e aumentar o impacto do Bendito, né? Já falei para o James que ele tem uma casa em São Paulo, né? O Instituto Legal. Legado lá no Bendito. E estamos estudando outras parcerias mundiais, né? Promover parcerias internacionais com ecossistemas de empreendedorismo, social ou não social, né? Uhum. Não vou Ah. dar o spoiler para a gente anunciar no momento mais propício. Tá bom, tá ótimo. Gente, o último lembrete é o Bendito Coworking está oferecendo gentilmente alguns vales de diárias, né, voucherzinhos de diárias para utilizar o espaço ali dentro dos horários deles. No momento também, claro, de liberação, assim, dependendo da bandeira em São Paulo. Então, tem um link na nossa bio da WeFlow, que é uma inscriçãozinha bem rápida, é só colocar o e-mail lá no Google Docs, que vocês podem concorrer, então, a alguma dessas cortesias que eles estão oferecendo, então aproveitem aí a oportunidade. E todos os parceiros da Rede da Bendito têm 10% de desconto no nosso programa Pessoa B e vice-versa, né? O pessoal da WeFlow tem um desconto ali também de 10% dentro da Bendito, quando quiserem usar o espaço do Bendito Coworking em São Paulo, falem com a gente que a gente faz essa ponte. E aí é isso, então estamos encerrando nossa última live dessa primeira série de 5, que a gente passou por todos os temas do programa Pessoa B. Então, depois dessa jornada de falar de intenção, relações, serviço, estilo de vida, a gente fecha hoje com chave de ouro, com vocação, com o próprio Bendito Coworking, que é o nosso parceiro nesse projeto. E as inscrições, lembrando que as inscrições do programa Pessoa B estão abertas, a gente tem a versão em português e em inglês também, que é o B&B, né, que é a tradução do nome para o inglês. Então, ambas as inscrições vão até o dia 30 de abril. Também tem um link na nossa bio, que vocês podem ver todos os detalhes. A gente tem 5 vagas para empreendedores sociais, então, para bolsas. Então, se inscrevam, mesmo que vocês não tenham essas condições agora, tem essa possibilidade da bolsa. E o programa é uma jornada 100% online de 6 semanas, passando por todos esses temas que a gente falou. E começa ali na primeira semana de maio. Então, dia 4 de maio começa a versão em português, 6 de maio a versão em inglês, né? Então, um programa internacional. E é isso, finalizar aqui com a mensagem da Fá, que diz: esses diálogos são ótimos com pessoas com os mesmos propósitos, vamos promover mais encontros como esse e viralizar. Concordo, parabéns, Oba, obrigada, WeFlow. Nós que agradecemos, então, a participação de todas, a parceria do Bendito, e vamos juntos aí para um mundo melhor mesmo. Amém. Então, isso, Obrigado. obrigada. Gente, até a próxima. Um abração. Tchau. Tchau.